O cinema épico, embora não se resuma apenas aos famosos filmes de capa e espada, deve muito de sua popularidade e apreço aos dramas históricos de guerra, que contavam com a jornada de indivíduos em meio a batalhas grandiosas entre povos, enquanto lidavam com seus próprios dilemas envolvendo traição, amor e, é claro, vingança. Muitos dos considerados clássicos do gênero vieram entre as décadas de 50 e 60, que trouxe obras-primas com temáticas religiosas como Ben-Hur e os Dez Mandamentos, os filmes de sandálias e espadas como Covardes e Spartacus, e as grandes obras samurai do diretor Akira Kurosawa, como Os Sete Samurais. Essa foi a época de ouro dos filmes épicos, que demonstram protagonistas honrados, corajosos e dedicados à família e à sua nação, envoltos em tramas de guerra que colocavam em risco tudo o que mais amavam. No entanto, com o passar dos anos, outros gêneros se popularizaram, como no cinema de ação policial e a ficção científica, e os épicos foram ficando cada vez mais escassos, ainda que contassem com grandes representantes modernos, como Han, de 1985, e Coração Valente, de 1995. Somando isso com os custos e as dificuldades inerentes à escala desse tipo de produção, ao que tudo indicava, o interesse em épicos havia se esvaído, tal como aconteceu com o gênero western. No entanto, na virada do século, um filme veio para reacender o interesse do público no gênero, servindo de inspiração para inúmeras obras posteriores e se consolidando como um dos épicos mais aclamados e premiados da história do cinema. Gladiador, filme dirigido por Ridley Scott. A essa altura, já é de conhecimento popular o seu enredo, que narra a história do general que se tornou escravo, o escravo que se tornou gladiador, o gladiador que desafiou o imperador. Curiosamente, o roteiro desenvolvido por David Frazzoni, John Logan e William Nicholson não se prende ao preciosismo histórico, apenas pegando fatos, lugares e pessoas da época para compor um universo próprio, tal qual Mel Gibson fez com a história de William Wallace em Coração Valente. Na trama, vemos a jornada de vingança de Máximos Décimos Meridius, um exímio general que lidera os exércitos romanos contra as invasões bárbaras na Germânia, e que busca apenas deixar o sangue derramado para trás e retornar para o seu lar e sua família. No entanto, seu imperador, Marco Aurélio, lhe encarrega de uma última missão, ser seu sucessor no Império Romano, o tornando novamente em uma república e devolvendo o poder ao povo. A decisão de Marco é recebida com rancor por seu filho, Cômodos, que em um momento de fúria, acaba assassinando seu pai e usurpando sua posição. Máximos, diante da suspeita da morte de Marco Aurélio, se recusa a servir Cômodos apenas para ser relegado a traidor e ter a sua família brutalmente assassinada. Após ser capturado como um escravo, Máximo se torna um gladiador a serviço de Antônios Próximo, e com Cômodos anunciando o retorno dos jogos gladiatoriais, enxerga uma chance de se defrontar com o imperador e conseguir a sua vingança. Com base no livro Those About to Die, de Daniel Maxine, que detalha os jogos gladiatoriais da Roma Antiga, os roteiristas criaram Máximos como um amálgama às diversas figuras históricas interagindo com indivíduos e situações reais, mas com a trama tomando as devidas liberdades para adicionar maior dramaticidade aos eventos, bem como maior complexidade aos personagens. Logo, temos uma visão mais romantizada da Roma e subtramas mais fictícias, como a relação incestuosa entre Cômodos e sua irmã, Lucila, a ideia de que Marco Aurélio havia banido a luta entre gladiadores, ou o assassinato deste pelas mãos de seu filho. Além disso, a caracterização dos personagens se deve, em grande parte, ao trabalho do elenco, especialmente de Russell Crowe. Segundo ele, o roteiro ainda estava sendo desenvolvido durante as filmagens e o ator colocou muito de sua própria personalidade em Máximos, desde trejeitos, como a ideia de pegar um pouco da terra com suas mãos antes de cada combate, e até diálogos inteiros, como no icônico discurso para o imperador, em que revela estar vivo e em busca de vingança, seja nessa vida ou na próxima. Inclusive, esse certamente foi o papel da vida de Russell Crowe, e sua dedicação, carisma e presença em tela transformam Máximos em um dos melhores protagonistas do cinema moderno, sendo ao mesmo tempo uma máquina de matar implacável e um homem nobre e fiel aos seus companheiros de guerra, sua família e seus pais. Joaquin Phoenix, por outro lado, faz de seu Cômodos uma figura ainda mais complexa, sendo um produto da rejeição e da indiferença do pai, ao mesmo tempo em que demonstra um sadismo e crueldade vindos de sua própria natureza. Por fim, ainda temos grandes nomes como Jimmy Hanson, Connie Nielsen, Richard Harris
e Oliver Reed interpretando figuras históricas adaptadas para o visual e personalidades de seus intérpretes. Se por outro lado, o enredo e os personagens contradizem muitos dos fatos históricos, em termos de ambientação, design de produto e figurino, o diretor Ridley Scott fez questão de recriar a época da maneira mais precisa possível, com filmagens em locações reais e o uso de CGI somente para os momentos mais complexos, ou onde a recriação não fosse possível. Como exemplos disso, temos as cenas mostrando o Coliseu em toda a sua glória e os momentos finais que envolvem o ator Oliver Reed, intérprete de Próximo, que veio a falecer durante as viagens, com toda a sua participação no clímax da obra sendo uma mistura de uso de dublês, cenas gravadas e efeitos visuais. Falando no diretor, Ridley Scott já havia experiência no gênero épico, como no filme 1492, A Conquista do Paraíso, que narrava uma versão romântica das viagens de Cristóvão Colombo. Em Gladiador, é demonstrado mais uma vez o seu cuidado na construção de cenas de recriação da época, sobretudo nos momentos de ação, como na icônica batalha na Germânia e o duelo entre Máximos e o Gladiador na área em meio aos tigres. No entanto, há também momentos em que o diretor apela para o caos visual, como no embate no Coliseu, recriando a batalha no Cartago, em que o excesso de cortes e uma montagem caótica impedem a total compreensão do que está ocorrendo. Felizmente, Scott compensa esses detalhes com uma violência visceral que recria a selvageria dos embates naquele contexto, e que ainda é coroada pela trilha sonora magnífica de Hans Zimmer. Inclusive, esse é indiscutivelmente um dos melhores trabalhos do compositor, se fazendo presente desde os momentos de ação de grande escala até nas cenas mais íntimas e contemplativas, com destaque para o belíssimo tema Now We Are Free, com vocais da cantora Lisa Gerhard. Em seu lançamento, Gladiador foi um grande sucesso de bilheterias, arrecadando mais de 460 milhões de dólares, sendo um dos títulos mais expressivos da carreira de Ridley Scott, depois de alguns filmes com resultados medianos com o público e crítica. Falando nisso, críticos acabaram sendo um tanto quanto vocais em relação à obra em seu contexto, tendo em vista que mostrava uma versão bastante fictícia da Roma e seus governantes. Ainda assim, isso não impediu o longa de ser o mais premiado do ano de seu lançamento, concorrendo a 12 indicações ao Oscar, das quais levou 5, incluindo o melhor filme. Ridley Scott, infelizmente, acabou tendo seu trabalho zombado pela premiação, assim como aconteceu com grandes clássicos do cinema, como Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner, o Caçador de Androides. Além do sucesso comercial e das inúmeras premiações, o filme se tornou a base para uma avalanche de filmes do gênero que apresentou o épico medieval para novos públicos, tanto no cinema quanto para outras mídias, como foi o caso de Troia, O Último Samurai, 300, a série de TV Spartacus e o jogo Shadow of Rome, que além de ter diversas semelhanças com o filme, é uma das joias perdidas do PlayStation 2. Narrando uma história sobre honra, guerra, família e vingança, Gladiador é um dos filmes divisores de água do cinema, sendo responsável pelo ressurgimento de um gênero cinematográfico em baixa, inspirar obras derivadas em diversas mídias do entretenimento e apresentar ao mundo o talento de Russell Crowe e a habilidade de Ridley Scott, um diretor que, mesmo em seus períodos menos inspirados, nos apresentou obras icônicas e que não serão vencidas pelo teste do tempo. A crítica acabou se voltando para a falta de precisão da trama com os fatos e os personagens históricos retratados. No entanto, essa nunca foi a intenção de seus realizadores, que apenas se utilizaram do contexto para contar uma história emocionante e que, a respeito de não ser uma representação fidedigna da época, é uma obra que traz verossemelhança o suficiente para ser alegórica. Seja como for, Gladiador é um clássico moderno e que, diante de seu impacto, traça um paralelo com o icônico discurso de seu protagonista, pois a sua importância e influência para o cinema continuarão a ecoar por toda a eternidade.